Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um relatório semanal das nossas Top Picks. Bom, a semana que passou, nossa bolsa acabou encerrando aí com uma leve alta de 1,1%. E tinha uma série de dados para saírem essa semana que poderiam mexer com o mercado. De fato, o viés adotado pelo mercado foi um viés um tom mais otimista, em função especificamente de dados positivos nos Estados Unidos e um livro bege também que corroborou para mostrando aí uma melhora, perspectivas melhores, uma maior confiança aí nos consumidores dos Estados Unidos, dos investidores dos Estados Unidos, além de a importante rolagem de dívida de países como Portugal e Espanha. A gente começou a semana com uma perspectiva e com receio aí de que a gente pudesse ter novas notícias aí de crise de dívida na Europa, enfim. Fato é que esses países tinham vencimentos importantes para acontecerem na segunda-feira, já no início da semana, e eles conseguiram rolar sua dívida a taxas mais elevadas que as taxas que eles antigamente vinham pagando, mas ainda em linha com o mercado, conseguiram dar uma solução via mercado para o seu problema de dívida, né? Lembrando que a Portugal e a Espanha vem sendo muito comentado, aí que vinham sofrendo especulações que poderiam ter que pedir ajuda para o FMI, para o Banco Central Europeu, enfim. De toda forma, eles conseguiram rolar sua dívida, então pelo menos por hora essas preocupações saem aí do radar e a gente conseguiu encerrar a semana num território positivo. Estou aqui com o Gustavo Pires, que vai comentar um pouco do desempenho da carteira Top Picks da semana. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Como a gente pode observar aqui no gráfico ao lado, foi uma semana positiva, não só para o Ibovespa, quanto para a nossa carteira também. A gente acumulou um ganho de 1,9%, né, enquanto que o Ibovespa vem até o momento, né, tendo uma performance de 1,1%. Como a gente pode observar, os ativos tiveram todos performance positiva. Transmissão Paulista foi o único ativo que ficou com uma performance inferior ao Ibovespa, assim, muito levemente inferior ao Ibovespa, né? E o destaque de alta, sem dúvida nenhuma, é Vale, né? A Vale 5 acumulou 3,1% de alta. Nenhuma notícia saiu durante a semana sobre a Vale. Acho que vale o destaque que o preço do minério de ferro na China ele vem seguidamente batendo máximas históricas, já está a cada semana batendo máxima histórica. Lembrando que o principal produto que a Vale vende é o minério de ferro e seu principal consumidor é a China. Então, ela é muito linkada com a curva de minério de ferro na China, que não para de subir e acabou ajudando a cotação da empresa também aí a ter essa expressiva alta de 3,1% na semana. É verdade, Gustavo, como tu bem citou, também a gente tem dados bastante importantes da China para saírem essa semana. Na semana sai dado de produção industrial, dado de PIB na China, então é um dos indicadores aí que estão no radar dos investidores, que vai ficar no radar dos investidores para essa semana, ou seja, expectativas aí de dados na China. Além disso, essa semana, nos Estados Unidos começam já, na verdade aumentam a safra de balanço, começa a ganhar mais peso lá, e várias empresas, importantes empresas aqui como a Apple, Citigroup, Banco Goldman Sachs, começam a divulgar seus números referentes ao quarto trimestre. Então, chama atenção lá, saber como é que as empresas norte-americanas estão mostrando de fato em seus resultados, em seus balanços, essa melhora ou não da economia norte-americana. Então, isso também vai ficar no radar dos investidores. E internamente, tem uma decisão bem importante que sempre mexe aí com os mercados, tanto o mercado de juros quanto a nossa bolsa, que é a decisão do Copom. Aumento ou não na taxa de juros. A gente sabe que a média de mercado está apontando para um aumento de meio ponto percentual, e isso tende a impactar marginalmente negativamente ações de consumo, construtoras, enfim, todas essas empresas que acabam se relacionando e que necessitam de crédito para alavancar suas vendas. Então ficar de olho também, pode ser um trigger importante para a nossa bolsa. Bom, Gustavo, em relação com tudo isso, com esse cenário para a semana, o que a gente pode esperar, quais são as mudanças aí na carteira Top Picks? A gente fez já 2 mudanças na semana, né? Ao contrário da última semana que não havíamos realizado nenhuma mudança. A gente retirou Hipermarcas e também a Transmissão Paulista e adicionamos a Brasil Telecom e a Vale Fertilizante, né? A antiga Fosfértil. Hipermarcas sai em linha com o que o William falou, a expectativa de alta de juros da semana pode acabar pegando o setor de consumo como um todo. A gente prefere não ficar exposto ao setor durante a semana. Se for o caso, eventualmente a gente pode voltar a estar investindo em Hipermarcas. Falando um pouco sobre a entrada da Brasil Telecom, quem não conhece a empresa, ela é uma controlada da Telemar, né? A Telemar comprou o controle da Brasil Telecom e pretendia em 2010 estar fechando seu capital. Tá? Só que ela acabou, e existia um ratio de troca, e ela acabou revendo para baixo esse ratio, os minoritários não aceitaram e hoje a Brasil Telecom é uma controlada da Telemar de capital aberto, como outras também. Tá?
A nossa tese de investimento aqui, a Brasil Telecom, é uma excelente geradora de caixa, com um pagamento de dividendo muito robusto. A gente entende que esse pagamento de dividendos, inclusive, pode ser aumentado para a Telemar conseguir capturar a maior parte do caixa da Brasil Telecom. Mas a gente entende que não faz sentido a Brasil Telecom seguir de capital aberto. Operacionalmente falando, para a Telemar faz mais sentido ela estar incorporando totalmente a Brasil Telecom, ou seja, fechando seu capital. Então a gente vê aí no médio prazo a Telemar revendo esse ratio de troca para cima, beneficiando os acionistas da Brasil Telecom, tanto a Brasil Telecom 4 como 3, né, a ON. Isso seria muito positivo para o papel. Então a gente se sente confiante, está posicionando uma empresa extremamente geradora de caixa, com dividendo muito elevado. A Portugal Telecom entrou no capital da Telemar, né, a controladora da Brasil Telecom. Então, em suma, a gente vê um cenário muito positivo para a empresa e ainda com trigger dela eventualmente ter esse ratio de troca melhorado, que seria muito positivo para as ações da empresa. Bom, falando um pouco aqui da Fosfértil, né, a gente tirou a Hipermarcas da nossa carteira e adicionamos as ações da Fosfértil. Tá? Lembrando que a Hipermarcas a gente segue numa estratégia mais de longo prazo, nossa carteira mensal a gente segue confiante nas ações da empresa, mas no curto prazo a gente achou interessante as ações da Fosfértil, da Vale Fertilizantes. O código ainda segue como se fosse do antigo nome, ou seja, FFTL4, mas hoje ela já tem um novo controlador, que é nada mais nada menos do que a Vale, a gigante Vale, já mirando aí digamos assim, o seu horizonte mais de longo prazo, pretendendo aí investir no setor de fertilizantes. Ela já comprou participação na antiga Fosfértil e mudando seu nome, alterando seu nome para Vale Fertilizantes. Então hoje a Vale detém quase 80% do capital aí da antiga Fosfértil, atual Vale Fertilizantes, como eu falei. E por que investir em Vale Fertilizantes, né? Ou seja, a Vale Fertilizantes é a maior produtora de produtos fosfatados e de nitrogênio. O que isso quer dizer? São insumos utilizados para a produção de fertilizantes. E por que é interessante isso? Porque a gente vê uma escalada muito forte de preços de commodity. A semelhança é algo que, inclusive, que aconteceu em 2008, antes da crise. A gente viu também preços de commodities, especialmente de grãos, subindo bastante. E os preços de fertilizantes acompanharam isso, ainda que com uma certa defasagem, acabaram acompanhando esse movimento de preço das commodities. A gente viu isso acontecer agora em 2010, preços de commodities subindo, e agora os preços de fertilizantes começam a subir. Lembrando que existe uma correlação muito estreita aí entre commodities e fertilizantes e também, obviamente, com os resultados da Vale Fertilizantes, que vende, querendo ou não, para essa indústria. Então, além de muito bem posicionada para capturar esse crescimento aí desse setor, não só, enfim, pelo próprio crescimento do setor de commodities, ela conta com a Vale, que está interessada em investir nesse setor e já mirando um longo prazo, uma vez que a China cada vez mais demanda produtos alimentícios e que a área plantável, disponível para se plantar, cada vez mais é menor em poucos espaços do planeta, um deles é o Brasil. Então é necessário o aumento de consumo de fertilizantes para aumentar a produtividade da terra. Então, olhando o longo prazo e também olhando essa defasagem de curto prazo das ações da Fosfértil, que praticamente não andaram quando a gente compara com todas as outras ações do setor, especialmente empresas internacionais, a gente vê que, de fato, a gente viu o preço de fertilizantes para cima, ações do setor já tiveram uma forte alta desde julho do ano passado e a Vale Fertilizantes ainda não andou, ainda não mostrou isso no desempenho das suas ações. Então, olhando isso, a gente adiciona aí as ações da Vale Fertilizantes na nossa carteira Top Picks. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui, até a próxima semana. O relatório completo já está no nosso blog. Inclusive temos um relatório completo falando de Vale Fertilizantes, um call que a gente chamou ainda no dia de hoje. Então não deixe de acessar lá no nosso blog todos esses relatórios. Até a próxima.